Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Boa noite para esse povo bonito que está aqui também. Sejam bem-vindos à nossa Escola da Família. E hoje nós vamos falar de um assunto que particularmente eu gosto muito. Não sei se o pessoal que está aqui gosta. Nós vamos falar hoje sobre oração. Vocês devem estar se perguntando, né? Mas não era a aula dos adultos, aí de repente trocou? Eu sou adulto também. Amém? E eu vou falar para jovens hoje. Quero pedir que vocês que estão aqui, você que está aí em casa, feche seus olhos nessa hora. Como nós vamos falar de oração, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti por esse privilégio, ó Deus, de ministrar a Tua palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo dia que o Senhor nos deu, Pai. Te agradecer, Senhor Jesus, que em meio, ó Deus, a todo esse caos que nós estamos vivendo, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sustentado a nossa casa. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui com esse privilégio de cultuar a Ti e de falar desse assunto que é tão importante, ó Pai, de orar uns pelos outros, que através dessa mensagem, ó Deus, o nosso coração seja desperto, Senhor Jesus, o nosso coração possa, Senhor Deus, receber a revelação da Tua palavra, de quão importante é, Senhor, que nós oremos uns pelos outros, que nós tenhamos uma vida de oração consistente. No nome de Jesus é que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Para vocês que vieram aqui, no final vai ter uma surpresa. Amém? Vocês gostam de surpresa? A gente vai ter duas, na verdade. Uma vocês já sabem, que eu anunciei lá no grupo de jovens. E a outra vai ser um sorteio. O que vai sortear, gente? Vocês gostam de perfume? Sortear um perfume da Jequiti. Não é perfume, não. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Enquanto vocês abrem aí a palavra de Deus, uma coisa que eu tenho refletido e orado a Deus nesses dias, né? Se a gente for parar para pensar, como nós temos que ser agradecidos a Deus, não é verdade? Como nós temos que ser agradecidos por Deus. Muitas vezes a gente passa um dia todo, e aí naquele dia acontecem coisas simples. Às vezes você come uma comida que você gosta muito naquele dia. Às vezes você toma um café, os irmãos aí que gostam do café, fala, poxa vida, que cafezinho gostoso. Aí você encerra o seu dia, você que dirige, ou você que pega o ônibus, chega em casa em segurança. E nós vamos vivendo um dia após o outro, nós vamos deixando que essas coisas corriqueiras aconteçam, e a gente se esquece de agradecer a Deus. Não é errado você falar, Deus, obrigado por esse cafezinho que o Senhor me deu. Que bom que o Senhor me permitiu sentir esse gosto desse café, desse suco, seja lá quem não gosta de café. Deus, que bom que o Senhor protegeu eu hoje, lá no meu trabalho, Senhor. Quantas dificuldades eu enfrentei, quantos problemas apareceram, e todos eles o Senhor me deu sabedoria para resolver. Estou dando aqui alguns exemplos, mas o que eu quero estimular você a fazer? Seja grato a Deus pelas coisas pequenas. Às vezes o sorriso de uma criança, você está andando no centro, de repente você vê uma criancinha bonitinha, ela sorriu ali para você, é Deus alegrando o seu coração, é Deus te permitindo ter aquela visão bonita para que você coloque o sorriso no seu rosto. Comece a ver Deus nas coisas simples, comece a ver Deus em cada momento do seu dia, amém? 1 Timóteo 2,1 diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Qual que é o objetivo da nossa lição hoje? Conscientizar-se da necessidade que as pessoas têm de serem amadas, ouvidas, toleradas e ajudadas. Refletir nas palavras de James Houston. O enfoque da oração não é a oração, é o próprio Deus. Pois nós vamos falar um pouquinho sobre essa frase. O enfoque da oração não é a oração, é o próprio Deus. E amar o próximo a tal ponto de interceder pela vida dele. Quantos aqui sabiam que a oração é um ato de amor? Já vi aquelas frases que o pessoal posta no Facebook, às vezes está apaixonado e posta. Fala assim, a maneira mais linda de demonstrar amor por alguém é você orando por ela. Realmente você
demonstra amor pelas pessoas quando você ora por elas. Porque, imagina só, você está pedindo para o próprio Deus a favor da vida daquela pessoa. Uma coisa que a gente vai aprender hoje, isso aí eu li num livro que chama O Poder da Intercessão. Daqui a pouco eu vou citar essa parte. Por que Deus, você já fez essa pergunta para si mesmo? Deus, Ele está lá no céu, e Ele está vendo a sua vida. E Ele está vendo a vida de cada um de nós. Ele sabe que você precisa das coisas. Ele sabe que às vezes você está passando uma luta. Por que Ele pede para você orar? Você já se fez essa pergunta? Você fala, peraí, mas Deus, Ele me ama. Deus, Ele é bom. Ele está vendo que eu estou passando luta. Por que Ele pede para mim orar? Você já leu nos evangelhos, quando Jesus chegava para um cego, falava assim, o que você quer que eu te faça? Aí o cego fala, um cão guia, Senhor. Preciso de um cão guia para guiar eu. O cego provavelmente quer voltar a ver, mas Jesus, Ele queria ouvir da boca daquele cego o que ele queria do Senhor. Depois nós vamos ler um texto aqui que vai explicar um pouco disso. Alguém já disse que a intercessão é a mais alta forma de serviço cristão. Tem um texto, não sei se você vai se lembrar, lá em Lucas 22, 32, onde Jesus, Ele fala que Ele intercedeu pela vida de Pedro. Jesus, Ele fala assim, olha Pedro, Satanás pediu para cirandar com a vida de você, mas eu intercedi ao seu favor. Só que olha que interessante, Jesus, Ele fala para Pedro, eu intercedi ao seu favor para que você aguenta firme. Eu intercedi ao seu favor para que você resista, para que você não seja peneirado na peneira do inimigo. Ele não intercedeu a favor de Pedro, para que Pedro não passasse pela luta que ele deveria passar. Eu não sei em qual momento isso acontece na vida de Pedro, mas nós sabemos que Pedro, quando Jesus estava para ser preso, ele negou Jesus ali 3 vezes. E a gente vê que Judas, ele traiu Jesus, e ele não se arrependeu daquilo, ele foi e se matou. A dor no coração dele foi tão grande, que ele não conseguiu ali naquele momento, enfim, não sei o que passou na cabeça de Judas, mas a história conta que ele se matou. Agora Pedro, ele se arrependeu depois que ele negou Jesus. Ele foi, encontrou Jesus na praia, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ali 3 vezes, Pedro fala, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Não sei se é nesse momento que essa oração de Jesus se reflete, mas ali era um momento perigoso na vida de Pedro. Pedro podia simplesmente abandonar Jesus, podia simplesmente dar ouvidos à voz de acusação de Satanás e nunca mais voltar para o caminho do Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus intercedeu pela vida de Pedro. E é importante que nós venhamos a orar uns pelos outros. Tem alguns exemplos que já aconteceram com alguns irmãos, eu já ouvi isso acontecer, já aconteceu comigo. Eu lembro da história de um irmão aqui da igreja, ele não está aqui hoje, aonde do nada veio uma coisa na cabeça dele assim, ó, ora pelo irmão fulano de tal. Ele falou, mas acho que é coisa da minha cabeça, né? E aquilo ficou incomodando ele, ora pelo irmão fulano de tal. Aí ele estava trabalhando, ele se retirou ali do seu trabalho, para um cantinho, foi lá e orou pelo irmão fulano de tal. Depois ele teve a oportunidade de encontrar esse irmão. E aí esse irmão compartilhou com ele, falou, olha, naquele dia, na hora tal, eu não lembro, acho que era um acidente de moto que ele escapou, uma coisa assim, eu sei que ele foi livre de alguma coisa ruim. E aí, vamos exemplificar com o acidente. E aí ele falou, olha, eu quase sofri um acidente. Aí depois aquele irmão falou, nossa, olha para ver, Deus impulsionou eu a orar pela vida daquela pessoa, e naquele exato momento aquela pessoa foi livre de um acidente. Essa semana aconteceu uma coisa interessante comigo. A gente estava tendo uma dificuldade lá no local que eu trabalho, e tinha uma enfermeira lá, ela estava com uma dificuldade, ela estava sobrecarregada, o peso estava caindo sobre a vida dela, e aí a hora que eu fui embora, me veio na cabeça de orar pela vida dela. Aí eu orei por ela, e depois eu mandei um áudio, falei, ó, eu vi que estava pesado aí para você, eu vi que você está sofrendo, eu orei pela sua vida. Aí ela me contou que de repente ela teve uma ideia brilhante, e aí tipo assim, eu sei que essa ideia brilhante não veio do nada, Deus, através da oração, Deus deu uma ideia, Deus deu sabedoria para ela resolver o problema que ela estava passando. Então, se você que está me assistindo, na sua casa, vocês que estão aqui presentes, se em algum momento de repente você sentir, falar, não, eu acho que eu tenho que orar pela vida de alguém, ora,
Já aconteceu isso com alguém? De repente vir na mente de você um irmão aleatório, um país, um missionário, uma pessoa que você nunca viu na tua vida, que você nem sabia que essa pessoa existia, vem ora por tal pessoa. Talvez você que está me assistindo aí em casa já aconteceu isso também. Ore, é importante que nós oremos uns pelos outros. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler bastante textos aqui hoje, muitos textos. No Salmo 115, 16. Salmo 115, versículo 16. É uma palavra breve, mas tem vários versículos para nós lermos hoje. Esse texto, até se você tiver aí com a apostila, ele não está na apostila, porque esse versículo é daquele livro que eu falei para vocês que eu li, que chama O Poder da Intercessão. E ali a autora usa esse texto para explicar um dos motivos do porquê que Deus, mesmo sabendo, mesmo vendo todas as coisas, pede para que nós oremos para que Ele intervenha nas situações. Olha o que diz aí, Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. A explicação que a autora dá nesse livro é que é o seguinte: a terra foi entregue para que o homem cuidasse, foi entregue aos filhos dos homens. E Deus, Ele tem o desejo no seu coração de interagir com o homem, de providenciar aquilo que o homem precisa. Só que a explicação que ela dá nesse livro, ela dá mais alguns embasamentos, mas só para a gente se deter nesse texto, fala que Deus espera que nós, enquanto homens, a quem o Senhor deu a terra, peçamos a Ele para que Ele haja. Você pode ver lá no Antigo Testamento, os profetas oravam para que Deus cumprisse as promessas que Ele já havia feito. Deus, Ele cumpriria, é lógico que Ele cumpriria. Mas os profetas oravam a Deus para que a promessa fosse cumprida. Tem um texto no livro de Isaías, não me lembro agora o endereço, mas que fala assim, que nós devemos lembrar o Senhor das suas promessas. Você acha que precisa lembrar a Deus de alguma coisa? Não precisa, Deus ele sabe de todas as coisas. Só que quando nós oramos a Deus, nós pedimos a intervenção de Deus, primeiramente o nosso coração lembra da promessa de Deus, primeiramente nós lembramos daquilo e aquilo enche o nosso coração de fé. E depois é algo que o Senhor pede de nós. O Senhor, os céus são os céus do Senhor, a terra pertence a Ele também, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Então, quando nós queremos que Deus intervenha em alguma situação, nós devemos orar para que isso aconteça. E agora eu vou ler aqui alguns textos. Para ganhar tempo, eu vou ler aqui. Se você for bem rápido, pode acompanhar comigo, senão você apenas me escuta. Alguns exemplos bíblicos de orações uns pelos outros. O primeiro foi o exemplo de Tiago, que incentivou a oração mútua, em Tiago 5,16, que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Esse texto, não sei se você sabe o contexto exato dele, mas havia um comentário judaico, meio do povo judeu ali, de que quando eles fossem orar por algum enfermo, eles levavam aquele enfermo, primeiramente, a confessar os seus pecados. Isso era um costume que havia ali no meio do povo de Deus, na igreja primitiva. E após aquela pessoa orar, confessando os seus pecados, eles oravam para que o enfermo fosse curado. Esse texto, o contexto dele é esse. Todavia, Tiago ele é enfático em dizer o quê? Orai uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você que está aí me assistindo em casa, você que está aqui, sabia que a sua oração tem um poder muito grande na vida do seu irmão? E esse poder não é o poder da oração, é o poder de quem recebe a oração. Quem recebe as nossas orações? Deus. Então, nós temos que lembrar disso. Às vezes a gente pensa assim, poxa vida, mas eu vou orar. Por que eu vou orar por tal pessoa se eu sou uma pessoa tão pequena? Por que eu vou orar por tal pessoa se eu sou uma pessoa tão falha? Não é você. Você vai pedir para Deus agir na vida daquela pessoa. Então, o poder que vai operar na vida daquela pessoa é o poder de Deus. Então, nós temos que lembrar quem é o canal da nossa oração. Quem é o objetivo final da nossa oração? É Deus.
Então vale muito a pena e nós devemos sim orar uns pelos outros. Assim como um abraço que nós recebemos às vezes, eu sei que está todo mundo com vontade de receber abraço aqui, faz aí, sei lá, uns 4 meses que você não recebe um abraço, está todo mundo com vontade de chegar pertinho ali do irmão, dar um cheiro nele. A gente se sente bem quando a gente abraça uma pessoa, mas também você pode fazer alguém se sentir bem quando você ora por ela, quando você intercede pela vida de alguém. Quantas vezes, irmãos, eu já cheguei aqui na igreja, não recebi abraço, não recebi nada, mas alguém orou por mim, às vezes nem colocou a mão em mim, só orou, e aquilo já me fez um bem, e aquilo já restaurou a minha vida. Então a nossa oração em Deus tem muito poder. Segundo o exemplo de Jesus, em João 17, orando a favor dos discípulos, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. E em Romanos 8,34, Paulo afirma expressamente que Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós. Em Hebreus 7,25 também diz que Jesus está nos céus, mas Ele está intercedendo por nós. Então veja, Jesus ele orou por nós e pelos seus discípulos enquanto Ele estava fisicamente aqui na terra. Jesus intercede por nós hoje diante de Deus. O Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos como orar, a palavra de Deus diz, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja, o próprio Deus, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, intercede ao nosso favor. Então quem somos nós para não orar uns pelos outros? Quem somos nós para não interceder uns pelos outros? A igreja orava por Pedro, Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Os coríntios intercederam por Paulo, 2 Coríntios 1, de 9 a 11. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações ao nosso favor, para que muito sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Os efésios também oraram por Paulo, são mais 2 textos. Efésios 6, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra. E por último aqui, Colossenses 4,12, saúda-nos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Eu dei esses vários exemplos aqui para que nós possamos ver que, biblicamente, o costume de orar uns pelos outros é algo que era muito praticado nas igrejas. Se você já leu as cartas de Paulo, você vai ver que ele falava que ele intercedia pelas igrejas que ele havia gerado, que ele sentia dores de parto para que Cristo fosse gerado neles, através da oração, através do cuidado, através do clamor a Deus. Agora eu vou dar aqui para vocês algumas dicas práticas sobre o que nós devemos orar pelas pessoas. Isso é uma dúvida que pode surgir, né? Mas o que eu vou orar pela vida do Maciel? O que eu vou orar pela vida do Alisson? Olha o primeiro exemplo, lá em Tiago 5,16, né, o que fala? Ore pelo irmão que caiu em pecado e confessou, a fim de que ele seja restabelecido na sua saúde espiritual e comunhão dos irmãos. A Bíblia diz também em 1 João, que há pecados que não são pecados para a morte, e por eles nós devemos orar, e a oração vai alcançar aquela pessoa para que ela restabeleça sua comunhão com Deus. Veja que interessante, às vezes acontece de a pessoa chegar em você assim e falar, o irmãozinho lá fez tal coisa, mas eu vou te contar assim, mas é só para você orar por ele, tá? Isso aí, irmão, isso aí é fofoca, cara. Isso aí a pessoa é um jeito sutil de falar da vida dos outros. Vou te contar um negocinho que aquele irmão fez, mas é só para você orar por ele, é só por isso que eu vou te falar.
É interessante o que está aqui na apostila, que diz assim: orar é melhor que comentar. Melhor do que a gente falar da vida de um irmão que caiu, melhor do que a gente falar da vida de alguém que pecou, é orar pela vida dela. Se nós tivermos que falar da vida de alguém que errou, fale com Deus. Se nós tivermos que expor a vida de alguém que pecou e nós sabemos daquilo, exponha diante de Deus. Se extremamente necessário, com a permissão daquela pessoa, converse com outros para orar pela vida dela. Mas prioritariamente, ore a Deus, porque é Deus que vai resolver. Deus que vai ajudar aquela pessoa. Orar pelos enfermos, a Bíblia diz isso, nós deveríamos orar pelos enfermos. Tiago 1,5. Às vezes a gente fala assim: poxa Deus, mas eu não sei tomar decisões, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, o que eu faço? Tiago 1,5 fala o quê? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. O versículo seguinte fala para você pedir e não duvidar. E aí começa, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Enfim, peça e não duvide. Você deve pedir a Deus sabedoria para a vida do seu irmão. E o que é sabedoria? Sabedoria é a forma que você vai aplicar o seu conhecimento de maneira eficaz. A pessoa ela tem conhecimento de alguma coisa, mas ela precisa de sabedoria para saber como aplicar aquele conhecimento de uma forma eficaz. Então você pode orar a Deus, falar: Senhor, meu irmão vai fazer o Enem hoje, meu irmão vai fazer um teste lá, dá sabedoria para ele, e para você também, quando você passar por alguma situação assim. Orar pelos missionários, pela saúde deles, pela vida espiritual, pelas nações não alcançadas. Orar pelo seu pastor e pela sua igreja, pelos seus líderes. Nós temos que orar por aqueles que estão na frente, porque o ataque vem para todos, mas de uma forma mais pesada sobre a vida daqueles que estão em liderança. Orar em favor dos seus familiares que ainda não são convertidos, isso é muito importante, que nós oremos pelas pessoas da nossa casa que ainda não se converteram. Orar pelos que te perseguem. Isso aqui pegou, né? A Bíblia, Jesus fala: orai pelos que vos perseguem. E é interessante que, quando você ora pelo seu inimigo, você consegue adquirir um sentimento melhor a respeito dele. Teve uma aula que eu ministrei aqui há um tempo atrás a respeito do perdão. E ali eu citei um exemplo de que quando uma pessoa falha com você, quando uma pessoa te machuca, a melhor coisa que você pode fazer para que aquele sentimento vá saindo gradativo do seu coração é começar a orar pela vida dela, começar a desejar coisas boas para aquela pessoa em Deus. E Jesus ele fala: orai pelos vossos inimigos. E aqui, Jesus ele não só fala como ele faz. Quando Jesus está no alto da cruz, o que ele fala? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então nós temos que orar por aquelas pessoas. Você não sabe, pode ser que aquela pessoa que é seu inimigo se converta em seu amigo. Mas isso só vai acontecer o quê? Se você orar por ela. Aí você já pode estar pensando assim: nossa, Deus me livre daquela pessoa ser meu amigo. Eu quero distância daquela pessoa. Você não sabe. Às vezes aquela pessoa vai virar o melhor amigo seu, e você não está orando por ela. A gente pode orar pelo nosso governo, pelas nações, pelas autoridades, orar pelos sonhos e planos da vida dos irmãos. Às vezes um irmão compartilha um sonho com você, não joga um balde de água fria nele não, ora pela vida dele. Número 3, eu vou falar um pouquinho sobre a prática da intercessão. É normal que todos tenhamos no início uma dificuldade em orar. A natureza humana tem uma dificuldade em orar, porque é um tempo que você vai parar de fazer tudo que você faz, é um tempo que você vai ter que ficar quietinho ali no seu quarto, ou em algum lugar que você consiga separar para orar. Ah, Pedro, mas a Bíblia diz para mim orar em todo o tempo. Diz, mas diz para você fechar a porta do seu quarto e orar no seu quarto também, porque nós não podemos simplesmente orar o dia todo e deixar de separar um tempo exclusivo para Deus. Imagina você que gosta de uma pessoa, seja seu pai, sua mãe, seu esposo, seu namorado, aí você fala assim: eu vou ir falando com você durante o dia, no WhatsApp, aqui a gente vai trocando umas mensagens, e você nunca para e separa um tempo para aquela pessoa. Não é legal. Uma hora esse relacionamento de vocês vai romper. Então com Deus a gente fala assim: eu vou falando com Deus durante o dia todo. Faz isso, que é muito bom. Mas a Bíblia diz, Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e dedica um tempo específico para Deus.
Às vezes, esse tempo vai ser de 1 hora, às vezes vai ser de meia hora, não sei a sua vida, mas é importante que, se Deus realmente é prioridade na minha vida e na sua vida, a gente tem um tempo específico para Ele no nosso dia. Amém? Até porque, olha para você ver que interessante, se você já leu a história dos cristãos do tempo ali da Reforma, Lutero, aqueles homens, o conceito que eles tinham da oração é muito diferente do conceito nosso. Quanto mais coisas eles tinham para fazer, mais necessário eles achavam orar. Um dia perguntaram para Lutero, eu até tenho isso anotado aqui, certa vez alguém perguntou a Lutero a respeito dos planos que ele tinha para o seu dia. Olha a resposta dele: eu tenho trabalho de manhã até a noite. De fato, eu tenho tantas coisas para fazer, que eu vou gastar as 3 primeiras horas do meu dia em oração. Com a gente é diferente, né? Você fala assim: nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu vou orar 10 minutos hoje, porque eu tenho muita coisa para fazer. Os cristãos de antigamente pensavam o contrário. Eles pensavam assim: quanto mais coisas eu tenho para fazer, quanto mais responsabilidades eu tenho na minha vida, mais tempo eu preciso dedicar a Deus em oração. E se a gente for parar para pensar, eles estão corretos, porque a nossa ajuda vem de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33, tem um segredo sensacional lá, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, Jesus falava ali das necessidades que eles tinham, da sobrevivência dos apóstolos, dos discípulos que ouviam a mensagem, vos serão acrescentadas. Às vezes, não sei se você já ouviu falar de uma lei que é chamada Lei do Esforço Invertido. Depois você pesquisa aí para você entender mais sobre ela. Mas, parafraseando essa lei com o mandamento que Jesus deu ali em Mateus 6,33, às vezes nós colocamos os nossos esforços no lugar errado, esperando que eles deem o resultado certo. Às vezes, se nós passássemos mais tempo em oração, mais tempo buscando a Deus, as coisas que nós buscamos para a nossa vida secular seriam mais facilmente acrescentadas. Por quê? Porque Deus disse isso, porque Deus falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas que são necessárias para a sua vida, o próprio Deus vai acrescentar. Às vezes eu e você não estamos conseguindo as coisas na nossa vida, não é por falta de empenho, não é porque você não é uma pessoa competente, não é porque você não faz bem aquilo que você faz, mas é porque você direciona o seu foco para o lugar errado, mas é porque você investe as suas forças no lugar errado. Você está investindo muito em produzir muito, em fazer muito aqui nessa terra, e Deus fala o quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e esse investimento teu aí vai dar certo com força, mas inverta. Agora eu falei bem mineiro mesmo, corta isso aí, Luquinha, depois, por favor. Inverta o seu foco, inverta o seu esforço, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e o próprio Deus diz que essas necessidades, isso que você está buscando com tanta força, vai ser acrescentado. Só abrindo um parênteses aqui, não estou dizendo para você não cuidar das coisas da sua vida, seja responsável, mas é uma questão de prioridades, amém? Isso que eu estou querendo dizer, é uma questão de prioridades, não é abandonar tudo, mas priorize o reino de Deus, priorize buscar a Deus na sua vida. Olha que interessante, outra frase que Lutero disse, aqui eu já estou encerrando a nossa aula: do mesmo modo que o negócio do alfaiate é fazer roupas, e o do sapateiro é fazer sapatos, assim o negócio do cristão é orar. Moody disse o seguinte: devemos ver a face de Deus todas as manhãs antes de vermos a face do homem. Se muitas ocupações não lhe deixam tempo para a oração, essa frase dele é sensacional, ó. Se muitas ocupações não lhe deixam tempo para a oração, fique sabendo que você tem mais negócios em mão do que Deus tensionava que você tivesse. Quando eu li essa frase aqui, eu achei fantástica essa frase que Moody diz, que se as muitas ocupações que você tem estão tirando o tempo de você orar, não é tudo isso que Deus tem para a sua vida, porque jamais Deus te daria coisas para sufocar o seu tempo e você não ter tempo com Ele. Deus sabe o quão é importante a oração para a sua sobrevivência aqui nessa terra. Não é nenhuma questão de eu vou orar para ser bonito espiritualmente,
eu vou orar para parecer bonito no meio dos meus irmãos. A oração é uma questão de sobrevivência. Eu não sei se você, por uma desventura, eu já passei por isso, por algum momento onde você passou ali alguns dias, algum tempo meio fraco, e não orou direito. Cara, a vida da gente é muito ruim quando a gente faz isso. Eu falo porque eu já vivi momentos assim, onde eu fraquejei na oração, e tudo na minha vida era ruim quando eu fazia isso. Agora, quando você separa um dia, um tempo ali do seu dia, para orar a Deus, para falar com Ele, tudo na sua vida muda. É incrível. Se você que está me assistindo aí, eu estou vendo alguns irmãos aqui balançando a cabeça, você que está assistindo, se identifica com isso, você vai lembrar. É incrível como você tira um tempo para orar a Deus todos os dias, as demais coisas na sua vida elas vão se encaixando, as demais coisas na sua vida elas vão se acertando. Então o segredo é esse. A gente vive num mundo de inovações, a gente vive num mundo onde todo mundo quer tudo novo, e eu não estou falando que isso seja errado, mas os princípios de Deus, eles são eternos, e às vezes a gente foge daquele princípio e fala, mas o cara vai falar de oração de novo, mas é o que eu preciso, é o que você precisa. Deus, Ele colocou ali a oração, o estudo da palavra. Toda vez que eu vou na igreja, o pastor fala de oração, fala de estudo da palavra, mas é porque Deus sabe que é disso que nós precisamos, é porque Deus sabe que é isso que vai mudar a nossa vida. Por isso que é importante nós falarmos sempre disso. O último ponto aqui da mensagem: Jesus Cristo é o nosso exemplo supremo de oração. Tem aqui alguns textos onde Jesus ele orou quando ele foi batizado, ele orou no deserto após uma atividade intensa. Jesus orou a noite toda em um monte, antes de fazer a escolha dos apóstolos. Ele orou antes da multiplicação dos pães, orou no monte da transfiguração, orou no inesquecível e histórico Getsêmani, orou na cruz pelos pecadores ignorantes. Veja só, o próprio Senhor Jesus orou. O próprio Senhor Jesus, enquanto homem aqui nessa terra, sendo totalmente homem, totalmente Deus, nos deu o exemplo de orar. Veja, Jesus ele passou a noite inteira orando para escolher quem seriam os seus apóstolos. Ele é Deus, ele já sabia tudo o que ia acontecer, mas ele nos dá o exemplo. Ele buscava a face do Pai, ele buscava ter intimidade com o Espírito Santo. Então veja como que nós temos que também ter isso na nossa vida. Aqui, eu tenho na minha apostila, uma roda de oração. Você provavelmente já viu essas rodas de oração, onde as pessoas dão ali alguns temas para você orar. Depois eu vou mandar no grupo do WhatsApp, posso mandar no grupo da igreja também, além dos jovens. Essa roda de oração, ela é composta por 12 itens, que você pode, no seu dia a dia, separar ali, vou orar 2 minutos por cada item, vou orar 5 minutos por cada item. Depois, na hora que eu mandar a imagem, você vai entender melhor, vou apenas citar ela aqui. Coisas que nós podemos fazer no nosso tempo de oração: ter um tempo de adoração, depois tem um tempo de gratidão, confesse seus pecados, interceda pela vida das pessoas, ore pela sua igreja, pela vida do seu pastor, ore pelas obras sociais, pelos missionários, ore para que o ensino da palavra seja compreendido no coração das pessoas que estão ouvindo, ore pelos doentes, pela sua nação, faça os seus pedidos particulares a Deus, ore pela sua família e tenha um tempo para demais assuntos que você queira orar. Só aqui eu citei 12 motivos de oração. Você pode separar ali 2 minutinhos para orar por cada um, você já teve ali 24 minutos de oração. É lógico que a gente cita essa questão de tempo, mas é interessante que a oração se torne algo onde a gente não cronometre mais. Lógico que às vezes no seu dia a dia você vai precisar separar um tempo pelas suas outras atividades, mas é importante que você tenha pelo menos um dia na sua semana, onde você fala, agora eu vou orar até a hora que eu sair mesmo, até a hora que eu cansar, entre aspas, né? Que a gente não cansa de estar na presença de Deus. Para encerrar, eu só queria citar aqui o exemplo de Jó. Jó, no capítulo 42, versículos 7 e 9, ele ora pela vida dos seus amigos, né? Que estavam ali acusando Jó, que estavam ali falando as coisas para Jó, por tudo aquilo que ele tinha sofrido. E é interessante como você vê, né? Jó
Se você não conhece a vida de Jó, depois você pode ler o livro de Jó, mas ele foi um camarada que perdeu tudo. E mesmo ele tendo perdido tudo, ele não blasfemou contra Deus, ele continuou temendo a Deus, e ele passa ali por 42 capítulos ali contando a história dele, onde ele sofre, onde seus amigos vêm e o acusam, falando que ele era um pecador. Enfim, é uma história muito bacana para você ler. E no final, Deus se revela a ele, e ali Deus tem uma conversa face a face com Jó, onde Jó, uma das declarações de Jó que eu acho interessante, que ele fala assim: nossa Deus, eu falei como se eu fosse um animal, eu falei sem te conhecer, antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te contemplam. Jó teve uma revelação de Deus na vida dele, e ali, como que Deus muda a história de Jó? É enquanto Jó orava pelos seus amigos. Deus ele fica bravo ali com aqueles amigos dele, de Jó, pela atitude que eles tiveram. Deus não gostou da atitude que eles tiveram a respeito de Jó. E ali Deus fala para eles: vai lá e pede para Jó orar por vocês, para que eu possa retirar a minha ira da vida de vocês. E aí eles vão e Jó ora pela vida deles, e a vida de Jó é restaurada. Concluindo aqui a nossa mensagem, só dando um parecer geral do que nós falamos hoje. O enfoque da oração não é a oração, é o próprio Deus. Nós temos que também compartilhar as nossas necessidades uns com os outros e pedir que as pessoas estejam orando por nós, que você possa orar pela vida deles, compartilhar os nossos testemunhos e lembrar que era um costume da igreja antiga orar por todos. E que Jó, nesse exemplo final que eu citei, a vida dele foi transformada quando ele orou. Antes de orar, eu quero te dar um último exemplo aqui, segura aí. Eu vi uma vez no livro também, esse livro Poder da Intercessão, que falava assim, que quando nós oramos pela vida das pessoas, primeiramente nós somos abençoados. E ali ela dá um exemplo de uma pessoa que vai jogar barro na cara da outra. Se você já brincou disso, você vai se lembrar. Primeiramente, para você jogar barro na cara de alguém, o que você faz? Você abaixa, suja sua mãozinha de barro e joga na cara da pessoa. O barro atingiu primeiro quem? Você. E depois o barro atingiu aquela pessoa. Então ela dá um exemplo muito interessante que é verdade. Quando nós amaldiçoamos a vida de alguém, aquilo passa primeiro pela nossa vida, como um canal para a vida daquela pessoa. E o contrário também, que é benéfico. Quando nós oramos pela vida de alguém, aquilo passa primeiro pela nossa vida, para depois abençoar a vida daquela pessoa. Então, eu queria incentivar você, nesse momento que nós vamos orar, feche os seus olhos aí. Se você está aí na sua casa, ore por essa pessoa que está aí do seu lado. Vocês que estão aqui, ore pelas pessoas que estão presentes aqui no templo hoje. Não precisa dar a mão, não precisa se aproximar, mas dá uma olhadinha ao redor e ore por essas pessoas. E nós vamos ter um tempinho aqui, rápido, de oração uns pelos outros, amém? Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, nos lembrando da importância de orar uns pelos outros, nos lembrando, Senhor Jesus, de quão benéfica é a oração, que era um costume praticado desde os primeiros povos que te conheceram aqui nessa terra, Senhor, e que vai percorrer toda a história, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, cada pessoa que está aqui nos assistindo, ó Pai, aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão tristes, ó Pai, deprimidas, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, levar a cura, Senhor, no corpo, levar a cura na alma, Deus. Os irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando eles, os seus sonhos, ó Pai, as necessidades de cada um. Pode ser que tenha alguém aqui preocupado, ó Deus, com um familiar, preocupado, Senhor Jesus, com sua faculdade, com algo que vai acontecer na próxima semana. Traz paz a esse coração, ó Deus. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor Jesus, dos governos, ó Pai, dando sabedoria, Senhor, a todos os governos dessa nação, para que eles administrem, ó Pai, da melhor maneira essa terra. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai, livrando o teu povo, ó Pai,
exterminando, Senhor Jesus, essa pandemia, Senhor Jesus, para que tudo volte, Senhor, ao normal, mas que volte, ó Deus, com a lição de que o Senhor é soberano, Pai, que volte, Senhor, todos se lembrando, ó Pai, de que se o Senhor quiser parar a terra, o Senhor para, que primeiramente nós devemos parar a nossa vida para Ti, Senhor Jesus, porque Tu és soberano sobre todos nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, e pedimos, nos lembra todo dia dessa palavra, para que nós venhamos a ter um tempo específico de oração, em nome de Jesus. Amém.